Sem mais, eu passo a palavra ao Paulo e desejo a todos um excelente webinar. Obrigada por trazermos esse tema. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, Cláudia, Nina. É um tema extremamente atual, extremamente importante, né? A minha fala aqui hoje vai ser muito mais para localizar todo mundo dentro desse cenário. Depois eu vou passar a palavra para a Melina, que é expert em VAT, em IVA, Mehrwertsteuer, falando em alemão. Ela tem participado de todos os debates relevantes aqui no Brasil sobre, né, a reforma tributária da tributação indireta sobre consumo. E depois minha sócia, Renata, vai fazer seus comentários críticos sobre essa proposta, esse projeto de lei do governo, né, enviado pelo governo federal. Renata é uma das advogadas mais admiradas do Brasil. Eu queria não ser sócia dela, mas ser estagiária dela para aprender mais e mais. Mas também, sem mais delongas, eu vou só compartilhar a minha tela com vocês, porque muitas vezes a gente não tem noção do mundo que nós vivemos, do mundo tributário que nós vivemos no Brasil, e especificamente por que o governo federal está começando por PIS e COFINS, né? Essa reforma tributária. O ser humano, ele acostuma muito com as coisas boas e ruins e se esquece totalmente da realidade, né? Ontem a gente estava discutindo no escritório a questão da explosão que teve no Líbano, que morreram até agora, eu acho que 150 pessoas, mas todos os dias no Brasil estão morrendo mais de 1.000 por Covid. Isso ficou já banalizado. E a gente já vive nesse caos tributário há muito tempo, né? Então, eu estou querendo voltar a dar um choque em vocês para passar depois a bomba, né, para a Melina, né, tentar descascar esse abacaxi, né? Eu vou só compartilhar na tela aqui com vocês. Vamos lá. Espero que todos estejam vendo. Se alguém tiver algum problema, por favor, basta falar. Antes de chegar mais perto da CBS, né, contribuição sobre bens e serviços, até o nome é um pouco criticado hoje, a gente tem que entender a matriz tributária brasileira, né? Quando a gente olha esses gráficos que eu coloquei, à esquerda, essa pizza, 52% da nossa carga tributária aqui no Brasil, ela é composta por tributos sobre o consumo. Então, a matriz tributária brasileira, ela é necessariamente sobre o consumo, é a maior parte. E se a gente dá uma olhada nesses 17% aqui, que são tributos sobre a renda, sobre o lucro, se a gente pensar que as empresas que estão no Simples e as empresas que estão no lucro presumido, elas calculam o lucro tributável com base na receita bruta, faturamento, então, como PIS e COFINS são tributos, na minha visão, indiretos, estamos falando aqui também que imposto de renda e CSLL, para esses dois grupos, também são tributos sobre o consumo. Então, pensem, senhores, que nós temos no Brasil também imposto de renda e CSLL que incidem sobre o resultado de operações de venda, de prestação de serviço e etc. Né? O Brasil, então, está focando mais nessa parte, não apenas porque a carga é maior, mas também porque a legislação, o sistema também é mais complexo. Isso nós vamos ver adiante. Quando a gente compara com os outros países, a gente pode ver a grande diferença entre a alocação de carga no Brasil e, por exemplo, para país da OCDE, muito similar
aos países da América Latina, quando a gente vê esse gráfico aqui à direita, né? Quando a gente passa para baixo, a gente pode destrinchar quais são esses tributos sobre o consumo e a representatividade deles na carga total, né? A gente pode ver à esquerda aqui o ICMS, que hoje ainda né, se a gente somar os ICMS, né, dos 26 estados e do Distrito Federal, a gente pode ver que é a maior arrecadação hoje. Depois, passando para o imposto de renda, né? E logo depois a gente chega em PIS e COFINS, que para a União, né, essas duas contribuições são as principais, né, os principais tributos sobre o consumo da União. Como a gente está na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, eu trouxe também apenas alguns dados para vocês verem como é distinta, né, a alocação de carga tributária no Brasil e a alocação de carga tributária, por exemplo, na Alemanha, né? Quando a gente vê o primeiro tópico desses tributos, que eu coloquei CON, seria consumo, né? A média, aqui eu usei uma média de IPI de 10%, né? A média de carga tributária sobre venda de bens e mercadorias é quase 50%. Quando a gente olha para a Alemanha, né, o Mehrwertsteuer, a gente está falando, ou Umsatzsteuer, depende, né, é mais conhecido como Mehrwertsteuer, mas o termo técnico é Umsatzsteuer. Seria 19%, são só duas alíquotas, 19,7%. E por causa da pandemia, até o final do ano, a Alemanha reduziu ainda as alíquotas, que serão de 16,5%. Né? Existe uma faixa de isenção, mas ela é irrelevante. Quando a gente olha para o imposto de renda, esse CIT aqui seria o Corporate Income Tax, imposto de renda CSLL para o Brasil, e Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag para a Alemanha. A Alemanha ainda tem uma carga um pouco mais alta sobre o lucro empresarial, se comparado com seus pares dentro da Europa, tá? Mas o Brasil tem de 34%, que hoje é uma carga elevada ainda. Mas quando a gente vai para o imposto de renda da pessoa física, que é esse embaixo, comparativamente, a carga tributária no Brasil é menor, bem menor, do que a carga na Alemanha, né? A gente está falando de algo em torno de 47,5% carga máxima, né? A alíquota máxima. E ainda a gente poderia colocar mais um tributo que não existe no Brasil, que é o Kirchensteuer. Mas quando a gente vê para os dividendos, ainda há uma retenção que no Brasil não existe. Então, a gente consegue visualizar que a carga na Alemanha ela é mais alta, né, com uma base sobre a renda, enquanto no Brasil a carga mais alta está sobre o consumo. E alguns outros impostos comparativamente, para vocês verem também que o Brasil ele se esquece de outras bases tributáveis, né, como o ITCMD, o ITBI, e eu poderia aqui citar várias outras, né? Enquanto na Alemanha esses outros tributos são mais altos, no Brasil eles são mais baixos. Então, como nós vimos, o foco é tributação sobre consumo. Então, hoje nós temos dois principais projetos de reforma, rodando no Senado, de origem do Senado, que é a PEC 110, outra muito discutida, que está mais madura, que é a PEC 45, né? Origem na Câmara dos Deputados, e o governo federal, recentemente, né, nos trouxe o seu plano de reforma, logicamente, dos tributos que lhe pertencem, como a CBS, que nós vamos falar hoje, que é essa primeira fase. Segundo o governo federal, em breve, ele lançará também um projeto de reforma do IPI, depois, para a terceira fase, do imposto de renda da pessoa jurídica e do imposto de renda da pessoa física, e, por fim, uma redução da carga sobre a folha de salários, né? Vocês estão vendo nas notícias que a intenção do governo é trazer um imposto, né, inspirado na CPMF, mas não é CPMF, mas é inspirado na CPMF. Né? Hoje nós vamos falar dessa primeira fase.
Por que PIS e COFINS? Não só porque esses tributos são os principais sobre o consumo pertencentes à União, mas porque são os mais complexos, os que mais trazem problemas, os que mais trazem contencioso. Aqui eu coloquei apenas, essa apresentação ela vai ser distribuída para vocês, mas para os senhores verem a complexidade que nós estamos vivendo, né? Nós temos diversos regimes, né? Quando eu coloco não cumulativo, ele é só parcialmente. A gente tem cumulativo, substituição tributária, monofasia. Nós temos diversas alíquotas. Quando a gente fala de alíquotas de PIS e COFINS, não pensem que são apenas as gerais de 9,25 e 3,65. E lembrem, essas alíquotas de 9,25 e 3,65 são nominais. Nominais. As alíquotas efetivas são bem maiores do que isso, né? Bases de cálculos distintas. Na minha visão, nós não temos apenas PIS e COFINS sobre receita bruta e faturamento, e PIS e COFINS sobre importação, seja de serviços, seja de bens. Nós temos diversos tributos dentro de um mesmo nome, que é PIS e COFINS. São diversos tributos, principalmente se a gente pega o artigo 4º do Código Tributário Nacional. Diversos institutos, isso gera naturalmente uma complexidade para as empresas, um custo de compliance muito elevado e muito contencioso, né? Agora, até um alerta, vamos tomar muito cuidado com o que a gente vê na mídia. Muito cuidado, inclusive com o que pessoas, até com muito conhecimento de direito tributário, elas se esquecem. A gente tem que pensar que a teoria sem a prática, ela é muito vazia. Tem que pensar efetivamente do que estamos falando. Qual é o impacto? Tá? Eu coloquei esses dois gráficos para vocês entenderem que do número de empresas hoje no Brasil, 74% delas, número de empresas, estão no Simples. E desse total, 19% apuram lucro e pagam o PIS e COFINS cumulativos pelo lucro presumido. Então, nós estamos falando de 19%. Apenas 3% das empresas no Brasil, né, apuram o lucro pelo lucro real, pelo sistema do lucro real. Quando a gente passa para a segunda pizza, que a gente está falando de receita bruta, diferentemente do primeiro gráfico, 82% da receita bruta, por exemplo, também da coleta de PIS e COFINS para a União, está no lucro real. Os gráficos se invertem. Então, de número de empresas, o maior número apura Simples e lucro presumido. Agora, de receita, efetivamente, a grande maioria está no lucro real. Depois a gente passa para lucro presumido e as empresas que estão no Simples. Então, de representatividade econômica, a gente está falando de lucro real. De representatividade de número de empresas, a gente está falando de Simples e lucro presumido. Terminando apenas alguns pontos finais, só para situarem vocês no contexto que a gente está vivendo e por que a gente está falando de CBS, por que a gente está falando de PIS e COFINS. Depois de ler esse projeto diversas vezes, lendo e relendo, a ideia central, na minha visão, ela é muito positiva, né? Hoje de manhã, não sei se vocês conseguiram ler um artigo do Everardo Maciel no Estadão, que é um dos especialistas em direito tributário que eu mais respeito. É uma pessoa extremamente inteligente, mas ele tem uma visão diferente da minha em relação à reforma tributária, né? Eu acho que do jeito que nós temos hoje o nosso sistema, é um vaso que está quebrado. Efetivamente, se a gente conseguir alguma coisa, vai ser para juntar pecinhas.
a gente precisa, na minha visão, de algo diferente. É como se querer ir atrás de um objetivo, tá? Mas que a experiência já nos mostrou que a gente nunca vai atingir. Quando a gente lê o texto, e não é só dele, mas de diversos, existem diversas medidas que a gente poderia melhorar, mas pelo histórico, pela experiência e a própria economia brasileira, é impossível se chegar a esse ponto. Eu sou da década de 70 e eu acho que muita gente aqui também acabou vendo esse seriado infantil, o seriado Chaves, e uma das principais personagens é o Kiko, e o sonho dele é ter uma bola quadrada, né? Esse seriado muito forte na década de 70, depois na década de 80, se vocês não viram, com certeza seus filhos conseguiram assistir e gostaram muito. O sonho dele era ter uma bola quadrada, e nunca conseguiu. O que a gente está tentando fazer com medidas apenas pontuais é tentar ir atrás de um IVA que funciona em mais de 160 países, funciona, tem seus problemas? Tem, mas funciona, né? Mas nunca vamos chegar, né, a ter um IVA, nunca. O que nós temos no Brasil são tributos distintos sobre o consumo. Nós não temos nenhum IVA aqui no Brasil. A gente pode chegar perto em algumas coisas, em alguns pontos, mas não temos nenhum tributo, seja ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, não temos nenhum, né? Ir atrás dessa bola quadrada é uma utopia, né? A gente precisa colocar o manto do IVA. A gente não pode querer ir atrás de um tributo e continuar com o manto antigo, com as ideias antigas, com os sistemas antigos, né? Então, é a mesma coisa que efetivamente colocar um pé dentro da banheira e deixar o outro de fora, né? A gente precisa efetivamente mergulhar. Nós estamos falando de 5 tributos, no mínimo, sendo substituídos por 2 tributos, tá? Então, não pensem que são só 2 tributos sendo substituídos por um tributo, né? Ainda vão ficar, até de acordo com o artigo 4º do CTN, estamos falando de 2 tributos ao final. A economia é circular, ela não é linear. Quando a gente pensa em diferença de alíquotas, a carga vai aumentar. Ninguém hoje consegue dizer, talvez o governo federal, que a carga vai aumentar ou diminuir. A gente precisa entender que os sistemas cumulativos, eles causam resíduos dentro dos preços. Quando os prestadores de serviço no lucro presumido presta serviço para um outro prestador de serviço, aquele PIS e COFINS estão inseridos dentro do preço, que o prestador de serviço não vê. Ele vê o preço, não vê o tributo. Por consequência, quando esse outro prestador de serviço presta serviço para uma indústria e ele está no lucro presumido, a mesma coisa. Quando o prestador de serviço compra insumos e materiais para prestar o seu serviço e esse vendedor está no lucro presumido ou apura o PIS e COFINS pelo sistema cumulativo, ele também não vê os tributos PIS e COFINS que ele está pagando. Ele vê o preço final, né? Então, a gente não consegue visualizar de forma clara se essa alíquota de 12%, mas com um regime mais neutro, efetivamente, no final das contas, estamos falando de um aumento de carga na cadeia produtiva ou não. A gente não consegue enxergar. Ninguém consegue enxergar isso ainda. A gente tem feito muito trabalho para os nossos clientes, mesmo que recente seja esse projeto, de tentar quantificar qual que seria o impacto econômico. Mas a gente é bem claro ao falar que, olha, nós conseguimos ter uma noção, mas o todo é impossível. A gente não consegue ter acesso aos fornecedores dos nossos clientes, a gente não consegue ter acesso à carga efetiva nesse contexto mais amplo, né? Então, a minha sugestão é mesmo que a gente tenha um pensamento e uma análise um pouco mais global e da cadeia inteira, e não apenas pontualmente, né? E esse ponto eu chamo de efeito salsicha, né? Quando a gente pega uma salsicha e come, a gente acha gostoso, a gente não vê o que tem ali dentro. É uma massa homogênea, se você corta ela no meio, a gente não vê nenhuma diferença,
Mas quando você vai numa fábrica de salsicha, efetivamente você vê tudo que está inserido ali dentro daquela salsicha, né? Então, apenas para ilustrar, esse é o efeito salsicha. Não existe como nós, de uma forma geral e sem fazer um estudo econômico, afirmarmos que o impacto econômico para aquela indústria vai ser efetivamente maior. Né? O que a gente tem visto nos jornais são sempre muitas generalizações. Muitas generalizações. Muita gente falando, vai sair de 3,65 para 12. Nunca foi 3,65. Nunca. Né? A alíquota efetiva é maior do que isso. Né? Então, tomem muito cuidado com o que a gente efetivamente está vendo na mídia. Né? E muitos também atores do mundo tributário se esquecem também que o impacto econômico é um pouco diferente. Bem, essas foram as minhas palavras, apenas para acender uma luzinha, para colocá-los mesmo diante da situação e passar a bola para a Melina, que é uma especialista em IVA e tem atuado muito de perto e muito fortemente nas discussões da reforma tributária indireta aqui no Brasil. Melina, a bola está com você. Se divirta. Obrigada, Paulo. Primeiro, queria agradecer imensamente a